Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lorena. Nós estamos continuando o nosso discipulado. Esse é o vídeo 4. Se você não assistiu os outros, por favor, faça-o depois de terminar esse vídeo. Se você gosta desses vídeos, compartilhe, fale com alguém sobre eles. Se tiver alguma pergunta, alguma sugestão, algo que você não entendeu, algo que você gostaria que fosse melhor explicado, por favor, faça a pergunta, pode ser no canal, pode ser por mensagem, e a gente vai então melhorando, né? A gente vai então vendo essas perguntas. Mas no dia de hoje a gente vai recomendar a leitura, eu vou recomendar essa leitura do terceiro livro de Lucas. Então, Lucas, capítulo 3, todo ele, porque não é tão longo, e nós vamos então estar lendo duas passagens. E a primeira delas está no livro de Lucas, capítulo 3, versículos 2b a 8. 2b porque é a segunda parte do versículo 2 que nos interessa aqui, tá? Então, diz assim: Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Todo o vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhe digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Glória a Deus. E agora eu gostaria também de ler dos versículos 16, só o versículo 16 também dessa passagem, que diz: João respondeu a todos: Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Então, amados, a gente vê aqui que a palavra do Senhor veio a João Batista. Nós já vimos que João Batista tinha nascido, nós já vimos que ele era um milagre, porque a Elizabeth, a mãe dele, já estava fora da idade de ter filhos e era estéril. E ele já, no ventre da mãe, já era cheio do Espírito Santo. E aqui a palavra de Deus vem a ele no deserto. Por quê? Porque João, ele vivia no deserto, ele comia gafanhotos com mel. Esse era o regime dele. Ele só comia isso, ele vestia vestes estranhas, pele de camelo e coisa. Então ele era um profeta que veio com um propósito aqui na terra. E essa era a vida dele. Ele não tomava vinho, não bebia álcool. E ele foi totalmente separado para um motivo, para esse ministério aqui que nós vimos, que tinha sido já predito lá do Velho Testamento pelo profeta Isaías, que é de preparar o caminho para o Senhor. Então diz que todas as colinas serão aplanadas e o vale será aterrado. Então, o que significa tudo isso? Significa que ele já veio para preparar o coração do povo, o coração do povo escolhido na época, dos judeus, né? Então, aqui o que está escrito era que ele foi pregar, então, no Rio Jordão, porque ele já pregava, as pessoas se convenciam que tinham pecados, que elas estavam em pecado, e ele, então, batizava essas pessoas com água nesse Rio Jordão, e ele percorria muito. Agora, quando ele começou o ministério, que a palavra de Deus veio a ele, então ele começou a pregar. E ele pregava
forte, palavras fortes, porque muita gente era muito orgulhosa, eles achavam que já sabiam como tinha que viver, como precisava estar com Deus, e João veio, não, eu estou te dizendo que você tem pecado, olha só, deem frutos que mostrem o arrependimento. Então ele veio para aplanar tudo aqui no coração da gente. Quando a gente entra em autojustiça, onde a gente pensa que sabe tudo, a gente pensa que já chegou no ápice, a gente pensa que as nossas obras já nos salvaram. Isso é muito perigoso e isso não dá espaço para a salvação e para aquilo que está vindo agora. Então ele está pregando isso para as multidões, ele está batizando pessoas, ele tem discípulos também, o João, e aí ele começa a dizer, eu estou batizando você com água, mas tem um mais poderoso que eu. E a gente já viu que era Jesus, que nasceu 6 meses depois, que veio 6 meses depois de João. E eu batizo vocês com água, mas esse que vem, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. E ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Então Jesus estava vindo, ele já estava anunciando, e o ministério de João Batista era somente para preparar o caminho para vir Jesus. Amém? E aí, então, vamos a outra parte, que vai ser do livro de Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 23, que diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Até aí. Depois disso, aqui onde eu estava lendo, você vai ver no seu livro que vai começar toda a genealogia de Jesus. Mas é uma parte não muito longa e vale a pena ler, porque o nosso espírito vai sendo nutrido, é a comida para o nosso espírito, é ler a palavra de Deus. Por sinal, eu recomendo que leiam a palavra de Deus em voz alta, porque não é só a nossa mente que está comendo, mas os nossos ouvidos também, a nossa fé está sendo aumentada conforme a gente lê a palavra de Deus em voz alta. Amados, então aqui Jesus veio para ser batizado por João. Depois nós vamos ler em outros livros essa mesma passagem onde João disse, eu não sou digno de te batizar, mas Jesus disse, não, precisa ser feito. Isso é um preenchimento daquilo que é requerido, daquilo que é necessário. E assim como Jesus fez, João estava orando, Jesus ia saindo da água e se abriu o céu, desceu o Espírito Santo. E o autor aqui compara com uma pomba, mas é porque provavelmente foi uma luz muito branca, né, que veio como se fosse planando sobre ele, e uma voz foi ouvida: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então a confirmação da identidade de Jesus publicamente aqui se dá no batizado dele, no batismo dele. Então havia muitas pessoas na volta, João estava lá, e então Jesus aqui, a identidade dele é totalmente afirmada e confirmada por Deus, né? Dizendo que ele é o filho amado e que em ti me agrado. Pessoal, como é importante a nossa identidade, como é importante a gente saber quem nós somos, e isso não é uma coisa que se dá do dia para a noite instantaneamente, e isso é uma coisa que o Espírito Santo vai nos revelando. Aconteceu aqui com Jesus muito rapidamente, porque depois nós vamos ver que agora, com mais ou menos 30 anos de idade, após ter sido batizado, e vai começar o ministério dele. Só que a primeira coisa para começar o ministério dele, antes de começar, ele passa 40 dias e 40 noites no deserto,
sendo tentado pelo diabo. Então, nós vamos ver que o ministério de Jesus era rápido, tinha que acontecer rápido, então foi da noite para o dia que a identidade de Jesus foi totalmente selada pelo Espírito Santo e pela voz de Deus no seu coração. Mas conosco muitas vezes demora, é um processo, mas o Espírito Santo ama estar nos revelando a nossa identidade, e é somente a partir daí, de sabermos quem nós somos, que nós vamos poder viver uma vida muito, muito boa, em paz, com alegria, e é isso que Deus quer para nós, é isso que Deus tem para nós, né? E eu queria também dizer que esse batismo com o Espírito Santo e com fogo que Jesus tem para nós, né? Ele quando a gente primeiramente, vamos pensar nisso. João Batista, ele pregava o arrependimento, né? E ele o que? Batizava na água. O que significa isso? Então, precisa haver arrependimento, precisa haver, a pessoa precisa vir humilde para Deus, porque ela precisa poder dizer: Deus, eu não posso nada, eu não consigo fazer, eu falho, eu me arrependo, Deus, quanta coisa ruim que eu fiz. Então, precisa haver esse coração humilde, contrito, né? E aí, então, depois, pedir para Jesus vir morar no nosso coração, né? E ele envia, então, o seu Espírito, e o Espírito dele nos batiza, né? No fogo. Então, João, ele batizava na água. Por que a água? Porque representa, o batismo na água representa algo. Representa que eu resolvi, que quero ter Jesus na minha vida, me arrependi. Eu cheguei ao ponto na minha vida que eu não sou suficiente para mim mesma. Eu preciso de Deus. Então a gente declara que a gente morre para nós mesmos, e é quando a gente mergulha na água. E quando a gente levanta, é como se a gente estivesse sendo ressuscitados com Jesus. O batismo não é necessariamente algo necessário, né? Algo obrigatório para a salvação da pessoa. A salvação, aquela certeza de que nós estaremos, se passarmos dessa vida para a outra, nós vamos estar com Jesus. Nós vamos estar salvos, nós vamos estar num lugar lindo com Ele. Não é necessariamente obrigatório para isso, mas para a nossa caminhada aqui é maravilhoso, porque nós estamos declarando o que já aconteceu conosco, né? E eu queria falar só sobre a nossa identidade nesse momento em que ressuscitamos com Jesus, o nosso espírito, porque o Espírito Santo dele vem sobre nós e o nosso espírito é acordado. A palavra de Deus diz que nosso espírito estava morto. E o que significa isso? Nosso espírito estava apagado, não estava fazendo nada de bom. E quando ele é iluminado, quando ele se levanta, ressuscita a gente, ele começa então a fazer algo de bom. Mas eu queria dizer para vocês que a nossa identidade, o que nós somos um espírito. Nós somos um espírito. Nós vivemos em um corpo e nós temos uma alma. Então aqui está o nosso espírito, aqui está a nossa alma e aqui está o nosso corpo. Nós somos isso aqui, o espírito, nós temos uma alma e nós vivemos em um corpo. E quando a gente vem para Jesus, esse aqui que é o espírito, ele ilumina, ele se acorda. Só que ele ainda a gente necessita dar lugar para ele começar a ser maior do que esses outros dois, que é a alma e o corpo. Porque quando a gente vem para Jesus, a nossa alma está rasgada, a nossa alma foi judiada, nós tivemos traições, nós temos muitas curas na nossa alma que precisam acontecer. E o nosso corpo que está se consumindo, que está se decaindo, né, que vai sendo estragado durante os anos também. Então esses dois aqui, a alma e o nosso corpo, precisam de cura.
e eles vão ser curados através do nosso espírito estar sendo cada vez mais iluminado, mais avivado, mais ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo tem acesso a esse nosso espírito e nós que damos a liberdade para o Espírito para estar nos curando nessas outras áreas. Então eu sei que é um pouquinho complicado às vezes para entender quando a gente está começando, mas são linguagens que são importantes a gente começar a esclarecer. E novamente, se você tem alguma dúvida, não deixe de enviar mensagem ou privada ou aqui mesmo no vídeo. E por favor, inscrevam-se no canal e compartilhem se lhe abençoou. Minha oração é que vocês estejam abençoados, que vocês estejam crescendo e buscando em Deus. E eu oro em nome de Jesus. Tchau!